Bamidbar capítulo 6 continua falando do voto do Nazir. E por que o Nazir ele não pode consumir uva e seus derivados? E uma coisa muito interessante que a gente precisa lembrar sobre a questão da uva foi um acontecimento de quando os israelitas eles estavam entre o deserto e a divisa da Terra Prometida, ali a fronteira da Terra Prometida, da Terra de Canaã, e os 12 espias eles voltaram para trazer um relatório para Moshe e para o povo de Israel, e eles trouxeram ali um cacho de uva tão grande que eram preciso 2 homens para carregar um único cacho de uva. Só que depois desse episódio, nunca mais a gente ouve falar de que havia frutas tão grandes ali na Terra Prometida. Nem depois que Israel, depois de 40 anos então, Israel começa a entrar na terra para poder conquistar a terra, aí você não escuta mais falar sobre aquelas uvas tão grandes. Parece que as uvas diminuíram de tamanho, parece que elas só eram gigantes naquela primeira entrada onde Israel deveria já ter entrado e conquistado a terra prometida. Mas os 10 espias falaram mal da terra, o povo ficou com medo e eles passaram 40 anos no deserto. Então nessa época as uvas eram muito grandes. Na outra entrada, depois de 40 anos que eles entram na Terra Prometida para conquistar a Terra, parece que não tinha mais uvas grandes, né? Mas vamos voltar aqui para o voto do Nazir, o voto do Nazireu. Por que o Nazir ele não pode consumir uva e seus derivados? O que tem na uva ou por que o Eterno ele escolheu a uva como uma proibição para que o Nazir fizesse um voto com ele, o voto do Nazir? Na Torá, nós temos 7 frutas que têm grande importância nos ritos e na vida espiritual do povo de Israel. O trigo, a cevada, as azeitonas, romãs, tâmaras e uvas. Dentre todas essas frutas, a uva ela traz a ideia de descanso, a ideia de alegria. E geralmente a uva ela é usada juntamente com pão de trigo para fazer uma celebração, para poder celebrar uma aliança, uma aproximação, um agradecimento entre o Criador e o homem. Então nós podemos ver que a uva ela tem grande importância no relacionamento de um israelita com o Criador. E essa aliança entre Elohim e o homem, ela traz um grande significado, né? Traz o significado da união, a mistura, o encontro, a conexão entre os dois, como se fosse um só, como se o Criador e o Eterno, ou seja, como Elohim e o povo de Israel, fosse apenas um dentro de um casamento. Então a uva traz muito essa importância, traz muito essa ideia. Agora, o nazireu não poder comer uva é algo assim que a gente fica pensando, mas por que a uva? Qual a lógica disso? Né? É um mandamento que ele não tem muita lógica, não tem assim muita coisa para a gente ficar pensando. Né? Então, essa ideia, né, que a uva traz, ela tem algo um pouco mais profundo, né? Nessa conexão, nessa relação entre Israel e o Criador, como se fosse um casamento, como se fosse um só. Então, Elohim, quando ele criou o homem, quando ele criou o ser humano, ele criou para que ele, o Kadosh, para que o próprio Criador, através do homem, ele tivesse as experiências de prazeres no mundo. Né? Então é quando nós falamos, né, que a nossa missão é trazer a presença elohímica ao mundo. Né? E isso tem muito a ver com essa questão dessa mistura, desse relacionamento, desse casamento entre o Criador e o homem. E através do homem, através de cada um de nós, que o Criador ele experimenta, ele tem experiências de prazer aqui no mundo. E o voto do Nazir, ele cria uma proibição para que o Nazir não tenha o prazer na uva, nem do vinho e nem de qualquer derivado da uva, seja uva em passa, seja vinagre. Né? Agora, de que maneira que isso acontece? O Criador, ele é onisciente, onipresente e é onipotente. Né? Ele é infinito, ele não tem uma necessidade de uma existência como o ser humano tem.
Então, o Criador, ele cria seres existentes, né? Ele cria seres limitados, e a partir desses seres, Elohim participa do mundo através de cada criatura. Então, nós somos um meio, nós somos um canal por onde o Kadosh vive através de nós, e tudo que acontece assim no mundo, através de nós, das nossas experiências, o Criador, ele tem as experiências dele. É por isso que nós falamos, né, que nós somos uma centelha elohímica, nós somos um pedacinho do Criador. E essas experiências que o Criador tem através de nós, sendo nós uma centelha dele, um pedacinho dele, isso inclui ver, ouvir, saborear, apalpar, amar, tem a ver com alegria, com orgasmo, com raiva, com angústia, com inveja, com tudo. Então, tudo que o ser humano ele vive, tudo que as criaturas vivenciam, tem de experiência aqui no mundo, nós somos, na verdade, um canal dessa existência, dessa continuidade do Criador, dessa infinitude que ele é. E é por isso que ele cria universos, e é por isso que ele cria seres, porque através desses seres é que ele percebe as coisas, vamos dizer assim, né, de uma forma bem simples, né? Lá no Gan Eden, por exemplo, quando o homem foi colocado dentro do Gan Eden, o ser humano era imune a transferir a Elohim qualquer mal. Por quê? Porque não havia nenhum pecado. O homem não tinha nenhum pecado. Então tudo que o homem experimentasse ali no Gan Eden, no Jardim dos Prazeres, não tinha como o homem transferir mal algum para o Eterno. Ou seja, o Eterno, através do ser humano, ele não teria nenhuma experiência de mal, né? Agora, isso só poderia acontecer desde que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal era a mesma árvore que a árvore da vida. Elas estavam posicionadas exatamente no centro do jardim, no meio do jardim. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, de uma certa maneira, de um certo ponto de vista, a gente trazendo aqui numa forma mais figurativa, ela representa o vinho do Shabat. É muito comum em nosso Shabbatot a gente fazer o uso do vinho, né? Agora, eu não estou afirmando que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma videira, né? E era preciso que o ser humano, ele tinha que se abster dos frutos da árvore proibida, que é a mesma árvore da vida, durante os 6 dias da semana. Ou seja, durante os 6 dias da semana, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no Shabat, ela era a árvore da vida. E o homem, ele estava proibido de comer dessa árvore durante os 6 dias da semana. Agora, quando o homem ele exercia o voto de neder, né, assim, quando ele fazia um neder, um voto de não comer dessa árvore, ele estava obedecendo o Criador. Então, no Gan Eden, havia basicamente um mandamento, que era o que? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não podia comer dessa árvore. E era necessário, era interessante até que o homem se afastasse, se mantesse trabalhando em todo o jardim, mas que ele não se aproximasse daquela árvore. Embora se aproximar não era uma proibição, né? Então, no Shabat, essa árvore, essa mesma árvore do conhecimento do bem e do mal, era a árvore da vida. E no Shabat, durante o Shabat, o dia de descanso, o dia onde não teria nenhuma obra criativa, elohímica, o homem poderia beber do vinho de Shabat. Estamos falando em uma linguagem figurativa para a gente poder entender o texto, né, do voto do Nazireu. O Nazireu, ao se abster do vinho, ele está se abstendo de comer, ele está se abstendo de beber do vinho proibido durante os 6 dias da semana. É como se o voto de Nazireu ele levasse a pessoa que faz o voto até o Gan Eden e aquela pessoa não consumisse aquilo que o Eterno estaria proibindo. Ou seja, o voto de Nazireu, dentre não cortar o cabelo, não tocar em um cadáver, em uma pessoa morta, mesmo que seja um parente próximo, ainda tinha uma lei que foi inserida na uva e nos seus derivados. Então, o Nazir tinha que cumprir esse mandamento. Então, era proibido para o Nazir ele tocar na uva, ele comer uva. E o vinho, como estamos falando aqui, ele traz essa representação, né, de ser algo proibido durante os 6 dias da semana. Então, Elohim, ele tem um poder tanto para o bem como para o mal. E, logicamente, o Kadosh,
ele nos orienta a buscar o bem. A ideia do Nazir é anular as possibilidades do mal como resultado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se o Nazir ele cumpre esse mandamento, ele está anulando as possibilidades do mal resultar naquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal resultou na vida de Adão e de Havá. É como se fosse uma cura, é como se fosse uma forma da pessoa se elevar, né? Então, o Nazir ele tem um potencial de buscar a presença elohímica através da alegria do ato de não pecar. Olha só que potencial maravilhoso. Então, nós podemos buscar a presença elohímica trazendo o bem elohímico. Agora, como nós podemos buscar a presença elohímica trazendo o mal elohímico? O Neder, o Neder HaNazir, o voto do Nazireu, ele é um meio de buscar o bem sem o risco da embriaguez do pecado que traz o mal. Já que quando nós somos obedientes, o bem ele vem. Quando nós somos desobedientes, quem vem é o mal. Então o voto do Nazir, ele anula essa possibilidade da embriaguez do pecado. Entrando assim numa parte um pouco mais humana, o porquê que Havá, o porquê que Adão, eles não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que eles não entrassem em um estado de embriaguez, para que não houvesse a possibilidade dessa confusão de conhecimento, essa confusão de comportamento, essa confusão do ser, essa confusão mental, não provocasse a possibilidade do ser humano pecar. Mesmo que o livre-arbítrio, né, ou a liberdade do arbítrio, ela existisse naquela pessoa. E existe, todos os seres humanos são assim. Então o Neder, quando uma pessoa faz um voto do Nazireu, é um meio de buscar o bem, através do cumprimento de um mandamento, de uma proibição de não beber, de não comer. Ou seja, Havá e Adão foram proibidos de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Nazir, ele foi proibido de comer uva, seus derivados e de beber vinho. Então, assim, nós temos algo assim muito parecido, né? É um mandamento muito parecido. Agora, sem a alegria do vinho, é possível a gente se livrar da possibilidade do mal. Tem essa possibilidade. Agora, sem a coroa elohímica, isso não é possível. Nós necessitamos da coroa elohímica, nós necessitamos dessa autoridade do Criador sobre nós, para que a gente não sejamos sujeitos ao mal. Era o que acontecia com Adão e com Havá lá no Gan Eden. Eles eram a coroa da criação, eles eram a coroa elohímica na criação. Então não tinha a possibilidade, né, deles pecarem, deles desobedecerem, a não ser que eles se embriagassem com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que isso mudaria o ponto de vista, mudaria a maneira deles enxergarem as coisas, mudaria a forma deles se relacionarem com o Criador. Tanto que depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, por exemplo, passou a se esconder com vergonha do Eterno. Isso mudou o comportamento deles, por quê? Porque mudou a visão, mudou a maneira que eles enxergavam, mudou a forma que eles interpretavam. E muitas vezes o pecado ele é praticado porque a nossa maneira de visualizar, de ver, de entender, o nosso ponto de vista em relação às coisas, é um ponto de vista que vai facilitar para o pecado, né? Agora, já que o vinho também, além de descanso, o vinho é alegria, e nós sabemos que alegria é revelação. Uma pessoa inflamada pela alegria, ela tem as mesmas características básicas que possui uma pessoa em um estado de não alegria. Então, tanto uma pessoa alegre como uma pessoa não alegre, elas têm as mesmas características básicas para obter revelação. Mas o nível de revelação ele pode ser diferente entre uma pessoa alegre e uma pessoa triste? Sim, com certeza sim. O mesmo conhecimento, a mesma inteligência, os mesmos amores, o ódio, vontades e desejos, tudo isso aí pode ter uma diferença entre uma pessoa alegre e uma pessoa triste. A tendência de uma pessoa alegre é ser mais expansiva,
é ser mais aberta, é ser mais receptiva. Agora, e de uma pessoa triste, uma pessoa fechada? A inteligência de uma pessoa mais fechada, o amor de uma pessoa mais fechada, o ódio é diferente. O ódio de uma pessoa triste, ele tende a ser mais potencializado. E o amor tende a ser mais esfriado. E de uma pessoa alegre, o ódio ele tende a ser mais frio, mais acometido, mais controlado, mais reduzido. E uma pessoa alegre, o amor de uma pessoa alegre, ele tende a ser maior. Agora, em um estado de alegria, tudo é mais pronunciado. A mente fica mais aguçada, os amores mais profundos. Os ódios, por mais que sejam mais vívidos de uma pessoa alegre, mas o ódio, ele é menos peçonhento, ele é menos maldoso, ele é mais fácil de diminuir, de ser retratado. E os desejos de uma pessoa alegre são muito mais agressivos do que os desejos de uma pessoa triste, de uma pessoa sem alegria, no sentido do amor. Porque no sentido do ódio, os desejos de uma pessoa que tem ódio, eles são desejos mais agressivos. E as emoções, que normalmente elas mostram apenas uma vaga sugestão de uma verdadeira extensão, acaba vindo à tona. Então nós podemos dizer que quando o vinho entra, o oculto que está dentro de uma pessoa emerge. O ato de beber o vinho, o ato de se embriagar, ele pode trazer uma natureza que já foi pré-concebida dentro de uma pessoa. Por exemplo, se a pessoa está em ódio e ela bebe vinho, a tendência dela vingar é muito maior. A tendência dela odiar é muito maior. É muito fácil ela liberar as suas emoções. Agora, quando uma pessoa alegre ela bebe o vinho e o oculto emerge, né? A gente fala que quando o vinho entra, o segredo sai. Né? Uma pessoa alegre, o amor dela se torna mais expansivo, a alegria se torna mais expansiva. Então tem essa diferença no domínio, no autocontrole. E neste caso, a alegria ela cria uma conexão muito mais forte com o desejo. Por isso a Parashat, ela se trata do Nazir e começa com a mesma, né, quando a gente estuda ali em Bamidbar 5, por exemplo, a nossa Parashá, que fala do Nazir, ela trata da mesma história da Sotá, a mulher suspeita de adultério. E o que tem em comum, para a gente poder fazer uma comparação, entre uma Sotá, uma mulher que é levada ao Cohen, ao sacerdote pelo marido, com a suspeita de adultério, e o Nazir? O que isso tem em comum entre uma Sotá e o Nazir? Né? Que a outra característica do Nazir é justamente deixar o cabelo crescer, deixar o cabelo ficar grande, não pode pentear, não pode aparar, não pode tosar, não pode fazer nada. O cabelo tem que crescer naturalmente. Nós até chamamos de cabelo selvagem. E a Sotá, uma mulher, geralmente ela tem o cabelo comprido, coberto com véu. E o Cohen, quando ela é levada ao Cohen, com a suspeita de adultério, essa mulher ela vai ter que ter o véu retirado. O Cohen retira o véu da cabeça dela e o cabelo dela fica à mostra, para que todo mundo veja que aquela mulher, existe uma suspeita de adultério nela. Então, quando ela anda para a vergonha dela. Ela anda na rua, na sociedade, ela vai andar pela vergonha dela. Já o Nazir, ele mostra o cabelo para a sociedade para a sua honra, porque ele tem ali um voto com o Eterno. Então, entre uma Sotá, uma mulher em estado de Sotá, e o Nazireu, o Nazir, nós temos o cabelo grande à mostra na sociedade. A Sotá para vergonha e o Nazir para honra, né, que está honrando o Criador, enquanto a Sotá está desonrando o Criador. A Sotá, ela é uma mulher que ela tem aliança de casamento com um homem. E ela cobre o seu cabelo. E o Nazir, por outro lado, ele tem um voto com Elohim, através do cabelo. Então ele deixa o cabelo crescer sem jamais cortar. A Sotá é um estado de embriaguez,
Não podemos considerar assim, porque a palavra sotar também significa fazer loucuras. Então, a palavra sotar, em relação à comparação com o vinho, ela também significa um estado de embriaguez, de falta de clareza, onde o marido ele desconfia dela, mas ele não tem certeza se ele foi vítima de um adultério. E do lado da mulher, ela embriagou os seus desejos, dando força ao prazer com outro homem. Então, quando a mulher é casada, ela tem um marido e ela se interessa por outro homem, isso é considerado como se fosse um estado de embriaguez, um estado de loucura. E o cabelo dela vai ficar à mostra. E essa embriaguez da mulher é proibido para o nazir. Por isso que o nazir não pode consumir vinho, porque ele não pode estar em um estado de embriaguez. O nazir é uma pessoa que a consciência dele ela tem que estar intacta. Ele tem que estar com a consciência nítida, clara. Nesse clima, o nazir ele é proibido de se embriagar com vinho, com bebida do Shabat durante os 6 dias da semana. Claro que no Shabat também o nazir não bebe. E assim, como Adam e Havá, eles foram proibidos de alcançar os frutos da árvore da vida, o voto do nazir, o voto do nazireu, ele se torna proibido de alcançar a uva, o vinho, seus derivados, até o vinagre de uva. E normalmente, para uma pessoa pecar, ela precisa estar em um estado de embriaguez de alma. Geralmente, o estado de consciência de uma pessoa, se ele tiver assim com a consciência dentro do conhecimento, dentro da consciência elohímica, essa pessoa não vai pecar. Mas em um estado de embriaguez, essa pessoa passa a pecar. E é por isso que Adam e Havá, depois que eles consomem do fruto do conhecimento do bem e do mal, como se fosse um vinho, o homem passa a ter um estado de embriaguez. E a liberdade de arbítrio, ela se transforma em livre arbítrio. Então esse estado de embriaguez da alma, onde a existência elohímica, ela passa a ser questionável, ela passa a ser duvidosa ou distorcida, que é o que aconteceu entre Havá e a Nahash, a serpente, as palavras do Eterno passaram a ser questionáveis. Ah, mas tu não vai morrer? E passa a ser duvidosa e a ser distorcida. Porque Elohim, o Criador, ele se expressa através da palavra, através da Dabar. E um estado de embriaguez torna a palavra elohímica questionável, duvidosa ou distorcida. Então, uma pessoa que compreende o fato que Elohim existe através dela, que nós somos uma centelha do Criador, cada um de nós somos um pedacinho dele. Então, quando uma pessoa compreende o fato de que Elohim existe dentro de nós, e através dessa existência, e inclusive a alma elohímica, né, que nós temos a alma animal e nós temos a alma elohímica. E essa existência, essa alma elohímica que existe dentro de nós, dentro da alma animal, dentro do ser animal, atrai o bem pela obediência. E quando uma pessoa questiona, quando uma pessoa duvida, quando uma pessoa distorce, fica muito mais fácil dela pecar. É um estado de embriaguez. Agora, uma pessoa que compreende o fato que Elohim existe através dela aqui no mundo físico, como uma centelha elohímica dentro de um corpo, e que essa existência, a existência da alma elohímica, atrai o bem pela obediência e atrai o mal pela desobediência, tendo essa consciência, a pessoa cuidaria muito bem para não se embriagar pelo prazer do pecado, pelo prazer do desejo. Porque a embriaguez, ela é um estado da falta de consciência. Ela é um estado da falta da realidade. Então, o nazireu, ele se torna proibido de consumir vinho, uva, passas de uva, casca de uva, semente de uva, vinagre de uva, de tocar em uma videira. E agora, quem disse que só pela falta do vinho uma pessoa
para viver ao lado de Elohim não tem prazer e alegria. Quem disse isso? Essa conversa de que não existe alegria, uma pessoa viver ao lado de Elohim, ter uma vida dedicada ao Criador, através do cumprimento da Torá, e isso não tem alegria, isso não tem prazer, isso é uma conversa do Gehinom, isso é uma conversa do inferno. E o Gehinom, eles são mundos baixos, mundos impuros, fantasiados de alegria, por isso que o mundo é um mundo tão difícil. O Gehinom, aqui no mundo, as informações que vêm do Gehinom, o conhecimento e a sabedoria, e podemos falar assim, que são mundos baixos e são mundos impuros, eles vêm revestidos de alegria, de prazer, de desejo, de energia, de força, de vida, mas por dentro só tem morte, depressão, ansiedade, medo, cobiça, pecado, doença, imundície e tudo mais. Uma vida sem alegria, ela também pode ser completa em todos os sentidos, mas é uma vida superficial. E é por isso que o Criador, quando ele fez o ser humano, lá no Gan Eden, Jardim dos Prazeres, ele criou um lugar de prazer para que ele pudesse se relacionar com o ser humano, ou seja, um lugar de alegria. Então, uma vida sem alegria, ela pode até ser completa. Uma pessoa pode até ter tudo em uma vida sem alegria. Mas é uma vida espiritual superficial. E nós precisamos de alegria. Nós precisamos colocar alegria em nossa vida espiritual. Nós precisamos colocar alegria no cumprimento da Torá, no cumprimento dos mandamentos. E tudo está disposto à nossa vida. Porque uma vida sem alegria, parece que tudo, mesmo que a pessoa tenha tudo, aquela segurança, a superfície, ela está aparecendo só a casquinha, só a ponta do iceberg. Se eu tenho tanta vida à minha disposição, por que eu vou viver só com um pouquinho de vida? Algumas pessoas têm a impressão que a vida do Nazir era uma vida sem alegria. Muito ao contrário. Era uma vida com alegria de cumprir o mandamento. Então, tanto a alma elohímica quanto a alma animal contém grandes reservatórios, grande potencial de percepção e sentimentos que nunca veem à luz do dia, porque não há nada para estimulá-la. E será que a gente precisa de vinho? A gente precisa da embriaguez para que a gente possa criar um estímulo? Será que eu preciso de ficar buscando um estímulo artificial para que eu tenha uma vida plena, uma vida com alegria? Interessante lá no Gan Eden, né, que enquanto Adam ele estava ali cuidando do jardim, se deliciando, tendo prazeres e alegrias no jardim, Havá estava ali preocupada com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que para ela precisava de um outro tipo de estímulo, sendo que ela já tinha tudo. Será que Havá já nasceu meio embriagada, meio tendenciosa? Então a uva representa o elemento de alegria em nossas vidas. A alegria do mundo, ou a alegria de ter uma aliança com o Eterno, de cumprir o mandamento de não consumir, né, do voto do Nazir, dele não consumir a uva e seus derivados. É uma forma de nos dizer, de nos avisar que nós temos que adicionar alegria, porque a alegria, ela libera os potenciais, ela adiciona profundidade, ela adiciona cor em um mundo preto e branco, em um mundo acinzentado. A alegria, ela insere e ela libera para nós cor e intensidade a tudo que fazemos, tanto para a alma elohímica quanto para a alma animal. E o Nazir, quando ele se abstém de uva através de um voto elohímico, através de cumprir uma lei, ele está informando a alma animal que não lhe dará vinho.
ele não lhe dará espaço, ele não lhe dará embriaguez, mas que aguardará o vinho de Machia, o segundo cálice. Hoje em dia, nós não temos como fazer o voto de Nazir. Não plenamente, mas nós podemos testemunhar muitos tzadikim em muitas gerações que, tendo recursos financeiros, tendo condições, eles optaram por levar uma vida com humildade. Em alguns casos, profetas como Moshe usavam uma única sandália por anos, do mesmo modo que muitos profetas, mesmo sendo ricos, se via neles o mesmo tipo de calçado sendo usado na maioria das vezes. Isso não significa que um neder, que um voto, ele vem de um comportamento de miséria, mas um comportamento de uma alma elevada, de uma alma muito elevada, uma alma de um nazir. Então, nota-se nas palavras dessas pessoas e autoridade elohímica que essa autoridade elohímica passa por dentro dessas pessoas, vindo da alma elohímica através da alma animal e permeando o mundo físico. Então, dentro dessas pessoas que têm essa alegria de cumprir os mandamentos, a alma elohímica passa por dentro da alma animal. Ela permeia o mundo físico. Assim como o Nazir, ele era visível na sociedade israelita naquele tempo, essas almas elevadas, elas passeiam entre nós sem a busca pelo brilho humano. E o fato é que os malachim, eles se sentem atraídos para perto dessas pessoas justas. Como prova e resumo, estes trazem luz aos seus companheiros, assim como os profetas traziam luz e traziam revelações ao povo de Israel. O termo Nazir, Nazireu, ele tem dois significados muito profundos. Significa separado e também significa coroa. E nós podemos entender que o Nezer, coroa, que nós podemos ser a coroa do nosso Elohim, porque ele é Kadosh e nós também temos que ser Kadosh. Então, o Nazireu, o Nazir, e se escreve Nezer, basicamente com as mesmas letras de Nazir, são palavras muito parecidas. Então, nós podemos dizer que o Nazir é o Nezer, é a coroa de Elohim, porque ele faz uma aliança diferenciada, ele abre mão de certos prazeres que poderiam embriagá-lo, pelo prazer de servir ao Criador, pelo prazer de fazer o mandamento passar pelo Criador. Então nós temos duas situações aqui. Aquela pessoa que usufrui dos prazeres de uma forma kadosh, de uma forma kosher, obedecendo os mandamentos do Eterno, tomando o vinho no seu Shabat, tomando o vinho nas suas celebrações. E esse prazer de tomar o vinho passa na alma animal, é a alma elohímica passando pela alma animal, trazendo alegria para o Criador. E tem o Nazir, que é outra situação, onde ele se abstém do prazer do vinho, tendo prazer no cumprimento do mandamento. Então, com toda a riqueza, o ser humano, sendo o primogênito da criação, o herdeiro principal, ele tem que trazer essa humildade. A alma animal, tirando suas ambições e vaidades, costuma considerar que a matéria é menos importante que as coisas espirituais. As pessoas têm esse pensamento. O material é passageiro, vai morrer, o corpo físico vai morrer um dia, vai virar pó, então ele não é tão importante. Mas Elohim, ele usa algo físico, material. Ele usa o nosso corpo para que a alma elohímica, através desse corpo, possa experimentar a elohimicidade, a presença do Kadosh aqui no mundo. E foi por isso que o Criador criou a uva, para ser gostosa, para ser doce, para fazer o vinho. Então Elohim usa algo físico, algo material, ele usa a uva para instituir um voto espiritual. Ou seja, não consumir a uva e seus derivados, inclusive o vinho, é um voto.
E é um voto que já vem pronto. Todos os votos que nós podemos fazer ao Eterno, as pessoas escolhem o que vai ser o voto, a condição do voto. Mas o voto do Nazir é um voto que já vem pronto, já vem preparado, com as suas próprias regras, com a sua maneira de fazer, com as suas proibições. Então o voto é uma maneira de uma pessoa cumprir um mandamento a mais dos mandamentos que a Torá já nos traz. E quando você aumenta esse cumprimento de novos mandamentos, ocorre uma elevação de alma. Então, quando um cordeiro, que é um animal físico, ele é sacrificado, é feito um corban, um holocausto, esse animal físico ele se torna um elemento espiritual. Da mesma forma, quando nós entregamos as nossas ofertas em dinheiro, em sementes, em animais, e esses são empregados através de mandamentos elohímicos. E pelo fato daquela coisa material, daquilo que é material, ter o emprego de um mandamento elohímico, aquilo se torna uma entidade espiritual. Então nós temos que aprender uma coisa muito importante aqui. Quando através do mandamento do Eterno nós executamos algo físico, uma ação física, nós estamos elevando aquilo a níveis espirituais. Nós estamos trazendo a presença do Kadosh aqui para o mundo. Então quando a uva ela é convertida em um mandamento, no caso do voto do Nazir, não comer uvas e seus derivados, em relação a quem faz o voto, a uva se torna um poder espiritual, porque foi adicionado um mandamento, uma lei elohímica, uma vontade elohímica. Então a uva se torna um poder, em um potencial espiritual para o nazireu. O não cortar o cabelo se torna um potencial espiritual, ele recebe um poder elohímico. Onde é que está o poder do Nazir? É na aliança que ele faz com o Eterno de cumprir esses mandamentos. De não consumir uva e seus derivados, de não cortar o cabelo nunca, de não tocar em um corpo, em um cadáver, nem de seus parentes. E esse comprometimento, essa aliança, esse voto que o Nazir faz, é isso que dá poder a ele. É isso que dá autoridade a ele. A obediência ao mandamento, baseado no voto, dá poder ao Nazir. Agora, por que o Nazir tem todo esse potencial?